Agora, uma outra questão. Quando deputado, você foi relator do acordo fiscal do Rio de Janeiro que permitiu entrar no regime de recuperação fiscal. E agora está esse impasse da União, se renova ou se renova. Isso vai, obviamente, ter reflexos, se prejudica o governo do Estado, vai ter reflexo na Prefeitura também. O que representa, o que vai representar para a Prefeitura se o Estado não conseguir renovar esse regime? Só para lembrar, Mônica, eu fui o relator do projeto que criou em 2017 e o autor da lei que corrigiu os problemas que tinha o primeiro regime de recuperação fiscal. Me dediquei muito a esse tema, porque eu acho que ele é fundamental para o Estado. É o ideal? Não é o ideal. Mas o Estado com uma dívida de mais de 230 bilhões de reais, naquela época sem pagar servidor, com os serviços colapsados, era a única alternativa esse modelo. Então, o Estado agora está nesse impasse. Ele apresentou um projeto ao Tesouro Nacional que, na minha opinião, precisa urgentemente ser corrigido, tecnicamente, e com diálogo ajustar isso para que possa ser assinado o regime, porque ele é decisivo para o Estado do Rio. E para o município. E quando o Estado falha, a cidade sente. Quando o Estado para de investir na segurança pública, nos policiais militares, nas condições de trabalho dos policiais militares, a cidade sente. Quando, por exemplo, os hospitais estaduais na cidade falham, a cidade sente, a prefeitura tem que suprir isso e também é sobrecarregada. Quando uma UPA, sob responsabilidade do Estado, falha, a gente sente aqui na cidade, como uma escola estadual está sem professor na sala de aula, a cidade se ressente. Então, assim, o Estado é muito importante que ele vá bem, para a gente é fundamental. Assim como para o Estado é importante que a prefeitura vá bem também. Então, eu acredito que o Estado tem que resolver esse impasse do regime. Hoje ele está sob uma liminar, mas isso tem que ser acertado para que o Estado possa, no médio e longo prazo, se recuperar estruturalmente, não seja uma coisa assim episódica, né? Ah, não, consegui não pagar a dívida para a União com regime de recuperação fiscal, melhorou o royalty e ganhei um recurso da SEDAI, estou bem agora, estou com os caixa cheio, mas daqui a pouco a gente volta a ter aqueles episódios que nós vimos aqui de servidor pedindo cesta básica, serviços paralisados, que frequentemente a gente já viu aqui no Estado. E o seu recurso da SEDAI? Teve os prefeitos da Baixada até chatear, o Rio ganhou mais 2 bilhões. Porque o Rio tem 77% das contas são pagas pelos cariocas. Pelo contrário, o acordo que foi feito lá atrás, que começou lá com o Pezão, depois foi com o Crivella, era um acordo que prejudicava, e com o Witzel, era um acordo que prejudicava muito a cidade. Imediatamente, quando o prefeito Eduardo Paes assumiu, eu, pessoalmente, junto com o prefeito, com o secretário Chicão, participamos de uma renegociação com o governador Cláudio Castro, que foi muito respeitoso com a cidade e imediatamente mudou essa composição dos recursos que vem para a cidade. Entendeu o apelo que a gente fez, porque a cidade tem inúmeros compromissos. Mas vai gastar com o quê? O que a gente vai... O recurso está ali separado, numa conta específica. Nós estamos sendo super criteriosos nesses projetos que serão utilizados com recursos da SEDAI. Ele tem que ter alguns critérios, ele não pode ser, por exemplo, um recurso, Mônica, que vai gerar custeio para frente, porque ele entrou uma vez e não entra mais. Então tem que ser um investimento que seja transformador. Um exemplo. Por exemplo, acabar com a fila do CISREG. Você já ouviu falar do CISREG, que é o sistema de regulação. Todo lugar que a gente vai tem sempre, infelizmente, uma mulher, um homem... E uma reclamação de que não funciona. Que não pode fazer sua operação, que a sua hérnia não está resolvida, que está com problema de catarata, glaucoma, que não consegue atendimento. Então, nós precisamos resolver a fila do CISREG. Tem mais de 200 mil pessoas que estão aguardando uma consulta, um exame ou uma cirurgia. O secretário Daniel Soranes apresentou um pacote de um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais para zerar em 18 meses a fila do CISREG. Nós vamos comprar um grande centro de diagnóstico, de intervenção rápida ali na região de Benfica, para que a gente possa fazer esse investimento, zerar a fila do CISREG. Esse é um exemplo de recurso que nós estamos utilizando com a SEDAI, que é um outro. Por exemplo, em Guaratiba,
a gente tem a área chamada Jardim Guaratiba. Ali nós temos um dos piores IDHs do Rio de Janeiro, os piores índices de cobertura do sistema de esgoto. A gente tem vários indicadores ali muito ruins e quem conhece, como eu conheço bem aquela região, nós estamos fazendo um investimento pesado ali, não só o investimento que vem do saneamento, mas, por exemplo, drenagem, recuperação de ruas, melhorando a infraestrutura hospitalar, melhorando a infraestrutura educacional ali. É um exemplo bem localizado de uma região que sofreu muito pela falta de saneamento, que com o investimento de saneamento a prefeitura entra com mais investimentos ainda para que esse espaço possa ter finalmente uma boa qualidade de vida. Agora, para terminar esse bloco, vou fazer uma última pergunta, mais levinha dessa vez, né? Você sempre falou em territorializar o orçamento da cultura. Explica para a gente o que é isso e o que a gente pode esperar para a cultura. Por exemplo, no primeiro governo do prefeito Eduardo Paes, nós criamos um projeto, o projeto que a gente chamava de ações locais. Porque o que acontece? Em geral, os recursos da cultura, eles acabam, Mônica, sendo capturados pelos grandes eventos. Aquelas pessoas que têm mais capacidade de estruturar projetos que sejam aprovados, que possam ter boa prestação de contas. E o apelo para grandes eventos culturais, em geral, ele toma a maior fatia do subsídio da lei de incentivo ou até mesmo no investimento direto da prefeitura. O que nós fizemos nos 8 anos foi o tal do ações locais. Tira a burocracia, reduz o valor de apoio. Por exemplo, às vezes você tem um grupo de cantoria numa praça central na Vila Valqueire. Aí com 10 mil reais, 12 mil reais, você faz uma baita ação de cultura local territorializada e que nós fizemos no primeiro governo e agora o secretário Faustini está fazendo nesse governo agora, também territorializando a cultura em todos os cantos da cidade. Porque, e também melhorar a oferta de espaços culturais na cidade. Se você olhar o mapa da cidade do Rio e olhar onde estão o maior número de salas de cinema, de teatro, você vai ver que é basicamente Zona Sul, Barra e Grande Tijuca. Então, a gente precisa oferecer mais espaços culturais na região da Zona Norte, na Zona Oeste. Então, esse é o trabalho que tem sido conduzido pela nossa Secretaria de Cultura. No próximo bloco, a questão política está pegando fogo no Rio de Janeiro nesse ano eleitoral. Com que presidenciável e com que candidato a governador o grupo do prefeito Eduardo Paes e do secretário Pedro Paulo vai? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já.